Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 11 até a parte A do versículo 14. A minha versão é NVI. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Deus amado, Deus querido, Pai, lemos a sua palavra poderosa. E em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos os nossos ouvidos à disposição da sua voz. Nós colocamos o nosso coração à disposição do seu agir, Pai. O Senhor já se faz presente, mas que a gente possa realmente desfrutar da tua presença esta noite, Pai. Estou na completa dependência do Senhor, Pai. Me coloco como serva, como instrumento nas tuas mãos. E que privilégio poder te servir. Em nome de Jesus, Senhor, fica aqui o tempo todo. Amém. Podem se sentar. Para todas as coisas que afligem a nossa alma, encontramos remédio na palavra de Deus. Se pecamos, nós podemos tomar uma boa dose de arrependimento e provar da graça de Deus. Se a gente se sente ofendido por alguém, a gente pode tomar uma dose de perdão. Eu perdoo você. E dessa forma, ter uma ferida cicatrizada. Às vezes também a gente pode ter inveja porque a gente acredita que outra pessoa está recebendo o que merecemos. E então a gente pode tomar uma dose de contentamento e perceber as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida e descobrir que o que temos é exatamente o que precisamos ter. Quando nós vamos ao médico e estamos doentes, o médico prescreve um remédio. Remédios servem para curar doenças. Mas como fazer, então, para não ficarmos doentes? Aí existem as vitaminas. A função das vitaminas é fortalecer o nosso sistema imunológico para que a gente não adoeça facilmente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre duas vitaminas espirituais que eu tenho certeza que o Senhor Jesus quer prescrever para a nossa vida. Amém? A primeira dessas vitaminas se chama Confie em Deus. Você pode repetir comigo? Confie em Deus. A segunda vitamina se chama Faça o Bem. Você pode repetir? Faça o bem. Duas vitaminas espirituais. Confie em Deus e faça o bem. Elas devem ser tomadas ao mesmo tempo. No início do dia. É importante que você não tome apenas uma, mas sim as duas. E a gente já vai entender o porquê. Se a gente tomar apenas a vitamina do confie em Deus e não fazermos nada a respeito, ela não vai ter efeito. Como assim? Ao mesmo tempo que a gente decide confiar, a gente precisa agir. Decidimos confiar em Deus e precisamos agir em relação ao próximo. Daí você pode perguntar assim para mim, mas como, Renata? Se eu não consigo resolver nem mesmo o meu problema, como é que eu vou poder ajudar outra pessoa a resolver o dela? E aí,
está um grande mistério que podemos encontrar na palavra de Deus. Fazer o bem significa semear na vida de alguém, mesmo que a gente tenha semeado na nossa própria vida e ainda não tenha visto brotar, e ainda não tenha percebido a semente brotando. Vou explicar melhor. Independente da situação pela qual estamos passando, independente do problema, da gravidade do problema que estamos enfrentando, quando a gente decide descentralizar o nosso problema, tirar ele do centro, tirar ele do foco, e decidimos ajudar alguém, aquele problema que antes parecia imenso, que antes parecia maior do que o próprio Deus, diminui. Ele não desaparece. Ele simplesmente toma a proporção real que ele tem. E independente do problema, independente da gravidade dele, ele sempre vai ser menor do que o nosso Deus. Amém? Vocês querem ver Satanás, o diabo surtar? É quando ele está se esforçando e a fazer o seu trabalho cada vez melhor, e você simplesmente fala assim: não tem problema, eu escolho tomar as minhas vitaminas, eu escolho confiar em Deus e fazer o bem ao próximo. E fazer o bem tem seus efeitos colaterais. Além das recompensas que teremos quando chegarmos no céu, a sensação gratificante é inexplicável. Você poder ajudar alguém, servir a Deus através do serviço a outra pessoa. Mas eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre essas duas vitaminas. E para isso eu vou usar como exemplo um homem chamado Elias. Ele foi um grande profeta. Ele realizou milagres incríveis. Ele chegou a matar 400 profetas de Baal de uma só vez. Mas teve uma situação em que ele esqueceu de tomar as vitaminas. E por essa razão, ele acabou fugindo por causa de uma mulher. Eu vou explicar melhor como. Se você tiver curiosidade e ainda não conhecer a história de Elias, eu te encorajo a procurar no primeiro livro de Reis. Você vai encontrar a história dele lá. Mas eu quero dar foco a essa situação específica dessa mulher que amedrontou Elias. Ela se chamava Jezabel. Não precisa abrir agora, mas em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 2, a gente vai encontrar o recadinho que ela mandou para Elias. Ele tinha matado os profetas de Baal. E ela manda um mensageiro com a seguinte mensagem: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Ai, ai, ai. A palavra diz que Elias fugiu. Ele deixou o seu servo e fugiu para o deserto sozinho. Então ele se sentou na sombra de uma árvore e desejou morrer. Você pode pensar, como assim, né? Ele fugiu para poupar a sua própria vida. Jezabel já tinha jurado Elias de morte. E daí quando ele consegue certa distância e está seguro, ele se senta embaixo de uma árvore e deseja morrer. Olha o conflito pelo qual Elias estava passando. Ele certamente esqueceu de tomar as vitaminas. A verdade é que ele estava muito cansado. Você imagina matar 400 pessoas e ainda ter que fugir de uma mulher, de uma pessoa. Ele tinha feito tanto e por uma razão ele queria simplesmente desaparecer. A verdade é que quando a gente está cansado, a gente acaba tomando certas decisões que não tomaríamos se estivéssemos descansados. Vocês concordam comigo?
Meu marido fala que eu com fome ou eu com sono me torno a pessoa mais insuportável do mundo. E Elias estava nesse nível. Só que ele não tinha um marido, né? Para apoiá-lo, para comprar um chocolatinho. Né, amor? Então, gente, olha só. Continuando aqui. Deus, então, manda um anjo por 2 vezes com alimento para Elias. E Elias pôde, então, descansar. Passou-se algum tempo, ele se sentiu forte e ele caminhou durante 40 dias e 40 noites. Sabe para onde? Para uma caverna. Elias se escondeu em uma caverna. E a palavra diz que Deus chega naquela caverna e fala assim: ei, Elias, o que você está fazendo aqui? Vamos levantar e vamos voltar. Você tem trabalho a fazer. Você precisa fazer o que eu pedi para você fazer. Eu não sei por qual situação você está passando. Às vezes algo te deixou entristecido, ou às vezes você está passando por crises de ansiedade que não encontra explicação para o porquê elas estão acontecendo. Às vezes é algo relacionado à depressão. Então, eu faço um convite para você. Se coloque no lugar de Elias e escute a voz de Deus neste momento falando para você: ei, o que você está fazendo aí? Aí é a situação em que você está vivendo, né? Não aqui, gente. Deus deve estar muito feliz por estarmos aqui essa noite. Mas se coloque no lugar de Elias e se permita ouvir a voz de Deus falando assim com você. Ei, o que você está fazendo aí? Levante agora. Levante dessa bagunça. Tome as suas vitaminas. Volte a confiar em mim e vamos seguir juntos. Você crê nisso? Você crê que através da palavra Deus pode falar conosco esta noite? Amém? Você já pensou se a gente pudesse saber do nosso futuro? Saber o que Deus planejou e projetou para a gente? Eu já pensei. De início eu achei que isso seria incrível. Mas a verdade é que depois de pensar um pouquinho, eu fiz uma retrospectiva da minha vida. E talvez se eu soubesse antes dos problemas pelos quais eu já passei, e com certeza ainda vou passar, porque isso é um aprendizado. Mas se eu tivesse sabido antes, talvez eu já desistiria, já falasse: isso não é para mim não vou aguentar, não quero passar por isso não. Então o quesito surpresa, eu acho que é bastante interessante. Mas por outro lado, eu poderia ter olhado as bênçãos que eu já recebi e que eu sei que ainda vou receber, e vocês também, amém? E talvez teria sentido orgulho e poderia estragar tudo da mesma forma. Por isso que eu falo para vocês que o quesito surpresa na nossa vida é interessante. Por isso que Deus revela um pouquinho de cada vez. Porque afinal, não haveria necessidade de confiar em Deus se a gente soubesse tudo. Não haveria necessidade de termos um Deus se a gente soubesse tudo o que Ele sabe. Vocês concordam comigo? Há mais ou menos 2 anos, a nossa família passou por um momento bem triste. Nós perdemos uma pessoa de uma forma bem trágica e precoce. E por meses nós circulamos o problema, circulamos a situação, tentando entender o porquê, ou o que a gente poderia ter feito para evitar o que aconteceu. Nós simplesmente não saíamos do lugar. A gente andou em círculos por muito tempo, porque a gente fazia muitas perguntas para Deus
e a gente esperava respostas, e essas respostas não apareciam. E foi aí, nesse meio tempo, que eu comecei a discipular uma pessoa muito especial, a Sara. E eu posso falar que o meu processo de cura começou durante o discipulado com ela. Eu vou até fazer um parênteses. Eu não sei aqui quem é discipulado ou quem é discipulador, mas eu faço um convite super especial. Se você ainda não sabe o que realmente significa o pare por um, eu estou à disposição para explicar. Temos helpers super preparados para dar uma direção em relação a isso. O pare por um é um discipulado personalizado. Eu sou apaixonada por essa visão. Até porque eu posso falar que se não fosse pela minha discipuladora, pela Bárbara, eu com certeza... Deu uma tremidinha na voz. Eu com certeza não estaria aqui pregando essa noite. Eu com certeza não estaria à frente de um ministério de louvor. Então, ouse experimentar o discipulado. Derrube as barreiras do preconceito e se permita ser abençoado por Deus, assim como eu estou sendo, assim como muitas pessoas estão sendo. Tá bom? Não esquece disso. Pare por um. Mas continuando aqui na minha história. A Sara já tinha um conhecimento bem amplo da palavra de Deus. Mas a gente começou da primeira apostila. A gente começou ali do discipulado para recém-convertidos. E independente do nosso tempo de igreja, as nossas discussões trouxeram à tona coisas que a gente já tinha esquecido. Coisas básicas, que às vezes a gente acaba deixando em segundo plano. Então a gente conversava muito sobre a Bíblia. A gente viajava muito mesmo a respeito de certas questões, por exemplo, os mistérios do reino, o mistério do céu, a encarnação de Cristo, a Trindade. E a gente ficava conversando sobre isso durante um bom tempo. Que eu gosto de mistério. Eu gosto do elemento surpresa. Isso realmente me atrai na palavra de Deus. E o que aconteceu, na verdade, é que eu simplesmente mudei o meu foco. Eu descentralizei o meu problema. E coloquei como centro os mistérios de Deus. E ao invés de ficar questionando Deus, eu passei a falar: uau, Deus, como o Senhor é incrível. A nossa mente é muito limitada mesmo para entender o que o Senhor, como o Senhor age, como o Senhor atua. E eu voltei a me apaixonar. Eu mudei o foco do meu problema. Você sabe que, às vezes, os mistérios não são revelados, as questões pelas quais estamos passando não são resolvidas, ou Deus não vem com a resposta, porque ainda não é o tempo certo. Eu sei que um dia as minhas questões serão respondidas, mas não é este o momento. E eu não vou fazer a minha vida girar em torno de algo que não tem resposta. Um dia a gente vai saber de tudo, mas não é agora. Então o que resta pra gente é confiar e fazer o bem. É tomar as nossas vitaminas diariamente. Talvez você esteja surpreso com o que está acontecendo com você, mas Deus não está. A única coisa que podemos fazer em momentos como esse é confiar, sem questionar. Por quê? Tem algumas questões que eu não compreendo bem. Por exemplo, a gravidade. A gente sabe a questão do centro da Terra, eu lembro que eu aprendi na escola. Mas eu não sei com exatidão como funciona. Mas eu estou usufruindo dela agora, né? Senão eu estaria voando por aí.
Nós usufruímos disso. Eu não sei, olha, como funciona exatamente as trocas gasosas aqui dentro do meu pulmão, como funciona a respiração como um todo, mas eu estou respirando. Nós estamos respirando. Outro exemplo. Eu não entendo aquele negócio de nuvem. Sabe quando você salva alguma coisa no seu celular e você tem a opção de mandar para a nuvem? Eu não sei nem explicar direito, porque eu realmente não entendo. Mas uma coisa eu sei, minhas fotos estão na tal da nuvem. O que eu quero falar para vocês é que tem muitas coisas que a gente não entende. Então, por que é que tudo que acontece, a gente tem que ficar indagando Deus? E a dose diária de confiança? A verdade é que a gente precisa entender o tempo todo que Ele é bom, que Ele é um Pai zeloso, que Ele é um Pai amoroso, que Ele é um Pai que cuida dos seus filhos. E gostando ou não da situação na qual estamos vivendo, a gente tem que acreditar que um dia tudo vai fazer sentido. Tem uma frase que eu ouvi em alguma música ou em alguma pregação e infelizmente eu não lembro do autor, mas é algo que me marcou muito e que em momentos de dificuldade eu sempre lembro. E ele falava assim: eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu sei que é perfeito. Quando a gente atinge um patamar de confiar em Deus, fica fácil acreditar que as coisas podem mudar, que as coisas têm um sentido e um propósito. O nosso maior exemplo na Bíblia de confiança em Deus e de fazer o bem é Jesus. Jesus na cruz, sofrendo. A gente pode juntar toda a nossa dor aqui e nada vai ser comparado à dor que Ele estava sentindo, à angústia que Ele estava sentindo. E mesmo assim Ele parou e Ele ofereceu a salvação aos ladrões na cruz. Mesmo com toda a dor, mesmo com tanta angústia, Ele lembrou da sua mãe e falou assim: João, cuida da minha mãe. Mesmo tendo sido cuspido e humilhado, Ele fala: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Teve um momento que Ele perguntou por quê. Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Isso mostra que a gente pode perguntar o porquê ou o para quê. A gente pode ter essa conversa aberta com Jesus. Mas o que não pode acontecer é que que isso se torne uma confusão na nossa vida. Eu não posso me sentir confusa com a circunstância. Gente, se eu posso perguntar o porquê, Deus pode responder. Mas se Ele responder, ok. Mas se Ele não responder, a gente tem que continuar tomando as nossas vitaminas diárias. A gente tem que continuar tomando o confiar em Deus e o fazer o bem. Como eu falei, Jesus é o nosso maior exemplo. Mesmo em meio à dor, do início ao fim, Ele confiou em Deus e Ele fez o bem. Ele confiou em Deus e Ele fez o bem. Você pode falar isso comigo? Ele confiou em Deus e fez o bem.